Desde muito tempo atrás, o ser humano utiliza-se de um pensamento mais complexo para a tentativa de prever acontecimentos. A memória é essencial, pois se não pudéssemos nos lembrar de alguma coisa, não seria possível olhar para frente. Ou melhor, não seria possível fazer inferências, uma vez que não teríamos condições iniciais às quais nos basear. Imagine você, quando tenta chegar a uma conclusão acerca de algo. Primeiramente, irá buscar condições de contorno, proposições que já sabe que podem ser verdadeiras, e a partir disso simular um resultado que pode estar correto ou não. Seu cérebro é uma máquina de simulação. Nós somos seres simuladores, pois a partir de causas conhecidas e teorias pré-existentes, tentamos simular o que pode ocorrer a partir disso e suas características que mais podem nos afetar negativa ou positivamente. As tecnologias por toda parte são consequências de saber qual é a causa de um fenômeno físico, químico ou biológico e sob determinadas condições, controlados ou não, quais resultados se pode chegar e como isso pode afetar nossas vidas resolvendo algum problema. Olhe, por exemplo, para as equações físicas. Você chega a um resultado a partir de grandezas que aparentemente não têm relação nenhuma com o resultado que tem. Porém, a teia teórica permite relacioná-las a fim de simular um resultado. Felizmente, nossa capacidade de realizar simulações tem aumentado drasticamente nas últimas 7 décadas com a evolução dos computadores. Os supercomputadores mais potentes hoje podem fazer até 200 milhões de bilhões de operações e cálculos por segundo, que é o caso do Summit, computador criado pela IBM e NVIDIA. Segundo o New York Times, um ser humano precisaria de 63 bilhões de anos, que é quase 5 vezes a idade do nosso universo, para realizar o que este supercomputador faz em apenas 1 segundo. A simulação computacional consiste em utilizar técnicas matemáticas empregadas em computadores com o objetivo de imitar o funcionamento de processos ou fenômenos do mundo físico, analisando sistemas reais a partir de modelos físicos e matemáticos, visando assim descrever o comportamento atual e futuro de um sistema, assim como construir teorias e hipóteses. O determinismo e a estocástica estão presentes nessas simulações em um feedback interno que é necessário, pois a realidade é um todo formado por partes que podem ser determinadas com grande precisão e outras que somente a probabilidade pode oferecer resultados satisfatórios, sendo essa última talvez a mais importante, pois sem levar em conta as aleatoriedades de certos fenômenos e sistemas físicos, é impossível se chegar a qualquer resultado. Um exemplo de simuladores estocásticos são ARENA e Simul, que são capacitados para imitar essa parte aleatória dos fenômenos e sistemas reais com a ajuda de distribuições probabilísticas, não limitando toda a análise somente aos valores coletados das amostras. Em 2005, um grupo internacional de astrofísicos do Reino Unido, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Canadá, liderado por Volker Springel, chamado Consórcio de Virgo ou Consórcio de Virgem, divulgaram os resultados do que seria uma das maiores e mais realistas simulações sobre a estrutura do cosmos em larga escala, a simulação do milênio, ou Millennium Run. Eles publicaram um artigo na revista Nature evidenciando que a comparação desses dados simulados com os dados de observações reais iriam auxiliar na compreensão de fenômenos físicos associados a como as galáxias e superaglomerados de galáxias se distribuem no espaço e como ocorre a formação das galáxias e de buracos negros supermassivos, como por exemplo os quasares. Usando técnicas sofisticadas de modelagem com 25 TB de dados, foram capazes de simular a evolução de quase 20 milhões de galáxias dentro de uma região cúbica do universo, com 2 bilhões de anos-luz de arestas, usando mais de 10 bilhões de partículas. Em que partículas aqui dizem respeito a massas pontiformes para fins computacionais, ou seja, são uma discretização da massa total do sistema, sendo uma partícula, por exemplo, a massa de milhões de massas solares. A simulação também investigou a matéria escura e como ela influenciou na formação dos enormes filamentos e estruturas galácticas a partir dos ralos de matéria escura. A matéria bariônica concentra-se dentro desses ralos e, com o passar do tempo, galáxias e superaglomerados de galáxias vão se formando nessas regiões e influenciam diretamente na formação da complexa teia de filamentos que podem ser observadas na simulação. As regiões de onde os filamentos parecem sair
e que possuem maior extensão e brilho na simulação são regiões de maior campo de densidade de massa, são os chamados clusters. Os espaços vazios na simulação não estão de fato vazios, são chamados meios intra-aglomerados e são preenchidos por um gás muito rarefeito e quente, constituído de hidrogênio e hélio. A massa do gás é maior do que das galáxias nos filamentos, e colisões dos aglomerados podem gerar choques supersônicos nesse gás que podem ser detectados. Até aqui, podemos perceber a importância da gravidade nessas simulações, sendo utilizada em cada bit do código-fonte da simulação, sendo a principal força usada para modelar a dinâmica do sistema. Dessa forma, em simulações desse tipo, costuma-se ignorar a matéria bariônica e supor que toda a matéria está na forma de matéria escura, e com isso a física necessária se limita à gravitação. Se assim não for, teria que se considerar outras forças inerentes à matéria bariônica, complicando ainda mais o código. Tudo isso permite estudar a formação de estruturas em grandes escalas ao longo de bilhões de anos de evolução do universo. As condições iniciais ou condições de contorno periódicas da simulação se basearam em observações de telescópios sensíveis a micro-ondas que eram capazes de criar uma imagem do universo quando ele tinha apenas 400 mil anos de idade. O que existia nesse momento eram apenas ondas eletromagnéticas que se desprendiam da matéria, dando origem ao que nós chamamos de radiação cósmica de fundo. Sendo assim, a simulação começa nesta época e avança até a idade atual do universo, onde pode-se ver as maiores estruturas já conhecidas pela humanidade. Uma teia de filamentos brilhantes, cujo galáxias, quasares e superaglomerados de galáxias estão concentrados, assim como espaços profundos vazios, tudo se assemelhando muito às redes neurais de um cérebro humano. Um problema que vinha intrigando astrofísicos por todo canto eram os buracos negros e quasares sendo encontrados a distâncias enormes, o que significa que eram mais velhos do que se pensava na época, e não batiam com as proposições conhecidas. Porém, na simulação Millennium, esses corpos apareceram logo nos primeiros momentos, e serviu como uma ponte para se chegar a teorias e proposições mais completas sobre esse desafio. Os fatos de que cerca de 70% do nosso universo consistir de energia escura, um campo de força que faz com que a expansão do universo se acelere, 25% de matéria escura, que acredita-se ser uma partícula elementar ainda não observada, e apenas 5% da matéria atômica ordinária que nos compõe, foram levadas em consideração pela simulação do milênio e influenciaram, é claro, no resultado final que vemos. A expansão do universo também fora considerado, porém as visualizações são feitas em coordenadas comóveis, de modo a não ser necessária a visualização da expansão nessas simulações. As técnicas de simulação mais comumente utilizadas nesses tipos de simulação são a GN-Corpus, Tricode e paralelização. O supercomputador utilizado foi o do Centro de Supercomputação da Sociedade Max Planck na Alemanha, e foi necessário mais de um mês para rodar a simulação completa. O software utilizado foi o GetCat, escrito pelo próprio Volker Springel. É um software livre, próprio para simulações cosmológicas que utilizam o método de GN-Corpus, principal método utilizado nessa simulação. É importante dizer que uma série de outras simulações, usando a simulação Millennium como base, foram criadas, com tratamentos mais sofisticados da formação das estruturas do universo e parâmetros mais complexos baseados nos resultados anteriores.